Olá pessoal, eu aqui Joyce Hasselman, terça-feira, uma ótima terça-feira a todos. E vamos saber um pouquinho mais, entrar nos detalhes sobre isso aqui, que é a decisão judicial. Você já sabe da história, mas não sabe dos detalhes, e são os detalhes que eu vou te contar, né? Nos detalhes é que moram o perigo. É a decisão judicial que derrotou o Lula e que me deu ganho de causa no processo que ele movia contra mim por crime contra a honra, né? E que durante todos esses meses eu estava dizendo que era crime impossível, você não pode ferir a honra de quem não a tem. Mas vamos lá, gente. Muita gente me pergunta nas redes sociais como é que começou isso, como é que não começou, porque alguns veículos de comunicação, algumas colunas importantes, como o próprio Radar, o antagonista, né, publicaram lá que o Lula me processou porque ele ficou zangadinho por um texto que eu teria publicado em um blog meu, né? A história não é essa, né? Quando começou isso, né? Quando é que começou? O meu blog, logo que eu entrei na Veja, a própria Veja acabou sepultando o meu blog, né? Foi uma coisa meio estranha, tal, era melhor continuar só com a Veja. E eu fiz um vídeo lá pelas tantas, né? Quando o Lula já não era presidente da República, intitulado A Dupla que Roubou o Futuro do Brasil, a Dupla que Roubou o Futuro da Nação, colocando Dilma e Lula como essa dupla e dizendo que Lula era um câncer que tinha que ser arrancado da política brasileira. Esse vídeo deu uma confusão danada dentro da redação da própria Veja. A direção me chamou, disse que teve muita reclamação, né, que a turma do Palácio ligou, que a turma do Lula ligou, que os amigos do Lula ligaram, que os empresários amigos do Lula ligaram e blá, 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 que eu não devia ter dito que o Lula era um câncer na política brasileira, que eu tinha ido longe demais e blá, blá, blá. E foi ali que começou, de fato, a minha saída da Veja, né? Depois disso, teve mais umas mexidas ali dentro, mais alguns telefonemas, mais alguns amigos ligando, umas publicidades entrando ali na revista, 9 fora, eu estava fora, né? Foi isso que aconteceu. Agora, essa decisão, né, o vídeo, se você não viu esse vídeo, procure na internet. A Veja excluiu dos quadros, né? De todos os programas que eu fiz na Veja, ela excluiu. Excluiu. Assim que a turma do Lula reclamou, ela foi lá e puf, deletou, né, o vídeo. Mas o vídeo circulou, tá na internet, então se você procurar, você encontra em qualquer lugar, né, esse vídeo, a dupla que roubou o futuro do nosso Brasil, Lula e Dilma, né? Mas eu quero trazer para você uns trechos dessa sentença, que é a sentença do juiz de direito, o José Zoega Coelho, né, e que é, na verdade, poesia para quem acredita na justiça e para quem sabe que a liberdade de expressão, a liberdade de investigação está acima de qualquer tentativa de pressão ou de usar uma suposta honra que nem se tem para tentar calar aqueles que investigam ou aqueles que divulgam os atos investigados. Então, o juiz tem... A sentença é um pouquinho longa, mas eu vou ler uns trechos para você. Eu te peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque é muito importante que você entenda esses detalhes, né? Inclusive, eu já encaminhei isso aqui para outras figuras, né, processadas por Lula, como o Deltan e o Sérgio Moro. Ele diz lá, olha, o Luiz Inácio Lula da Silva ajuizou em face de Joyce Hasselman uma queixa-crime, alegando, em apertada síntese, que a querelada, essa que vos fala, teria incorrido em prática de crime contra a honra, né? Que ela disse expressões ofensivas à sua honra. E aí, ele já diz no segundo parágrafo o seguinte: profiro desde logo decisão por medida de economia processual e faço mesmo antes do decorrido prazo para a apresentação de defesa preliminar pela querelada, que sou eu, visto que qualquer que fosse o seu teor, presta atenção, qualquer que fosse o seu teor, a simples leitura da queixa, tal como oferecida, já denota que os fatos ali narrados não constituem crime, é o que diz o juiz. E não constitui crime, certamente não. O que eu fiz foi simplesmente expressar o grito que estava na garganta da nação brasileira, e é o que o juiz diz aqui na decisão dele. Ele diz o seguinte, olha, liberdade de manifestação de pensamento e o direito à liberdade de imprensa estão de um lado, proteção ao direito da honra, do outro lado. Todos os direitos envolvidos encontram respaldo no expresso texto constitucional. Mas aí a questão é que honra, meu Deus, que honra tem Lula, o chefe máximo do Petrolão? Que honra tem Lula? Nenhuma, zero. E é o que a justiça entendeu.
Seguindo aqui mais um trecho, a total primazia do direito à liberdade de manifestação do pensamento e da liberdade de imprensa sobre os direitos de personalidade, como é o caso do direito à honra. Aí ele diz o seguinte: a lei sepultou toda e qualquer possibilidade de censura prévia ou embaraço, mesmo de ordem judicial, para a veiculação de qualquer matéria jornalística. É o que diz aqui o juiz. No caso em questão, atendendo-se aos critérios traçados pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre agora ajuizar se os fatos descritos na queixa mantêm-se nos limites do normal exercício do livre direito de manifestação do pensamento e da normal liberdade de imprensa, ou se, com abuso de tais direitos, atentou-se contra a honra do querelante, Lula, e com o necessário dolo específico, E lá na frente, o juiz disse o seguinte: acrescento eu que o detentor de cargo público eletivo tem um compromisso ainda maior com a opinião pública, este que decorre do vínculo político inerente ao mandato eletivo, para além da simples fama ou notoriedade públicas, o detentor do cargo eletivo, por força da representação política que exerce, sempre deve prestar contas ao eleitorado, vale dizer, ao público em geral. Inclusive a mim, viu, Lula, que nunca votei em você. Você tem que prestar contas, pra mim, que nunca votei em você, tá? Dilma também tinha que prestar, Temer tem que prestar, todos têm que prestar contas, Expõe-se com isso, continua o juiz, tanto aos aplausos de seus aliados e correligionários, que Lula tanto gosta, como a crítica, mesmo que ferrenha, como estas críticas que eu fiz e continuo fazendo a você, de seus opositores, Também não se pode deixar de tomar em consideração a situação do fato vigente ao tempo em que publicada a crítica ao querelante, que é objeto da presente queixa. Quer dizer, qual foi o momento, esse primeiro momento, em que eu desci a sapatada de forma ainda mais dura no Lula. As críticas ao Lula eu venho fazendo desde sempre. Mas com esse vídeo que eu publiquei na Veja, ele ficou meio nervosinho demais, Especialmente porque eu disse isso, que ele roubou o futuro da nação, que ele roubou o futuro do Brasil, que ele é um câncer na política, Esse tipo, E deixou o João Santana também nervosinho, na época ele estava solto, ficou bravo, Porque o PT justamente vende a falsa ideia, de que daria um futuro à nação. E eu disse que ele roubou o futuro da nação. Aí, ficou todo mundo bravo, todo mundo subiu nas tamancas, Vamos lá. Seguindo aqui com a decisão do juiz. É fato absolutamente notório o crescimento da insatisfação popular com a administração pública federal, notadamente a partir das primeiras manifestações de rua, ainda em 2013, e que desde então só cresceram até atingirem culminância com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Está aqui, escrito pelo juiz. Muito além da simples divergência política, houve indignação com a sequência de escândalos, o maior deles batizado de Petrolão, com desdobramentos até agora não esgotados. O juiz aqui ouviu a voz da população, colocou o direito, colocou a lei como ela tem que ser colocada a favor do povo e não a favor de corruptos, Seguindo aqui mais um trecho. Isso somado à rápida deterioração econômica ao longo de 2015, retração da produção, aumento do desemprego, redução drástica de renda e de consumo, todos esses fatos fizeram aumentar a indignação e o clamor populares. À luz de tais pressupostos de fato e de direito, reputo que, manifestante a conduta descrita na queixa, mantém-se nos limites normal do exercício do direito livre de manifestação do pensamento e da normal liberdade de imprensa, sem poder se falar em abuso, em especial de propósito de ataque à honra do querelante, com o fim precípuo da conduta. Embora, ao tempo dos fatos, não mais exercesse a presidência da República, as alegadas ofensas descritas na queixa pelo seu teor alcançam o período do seu governo. Ademais, o querelante Lula sempre se apresentou publicamente como apoiador do governo de sua sucessora. É certo
que o texto é sobre modo duro. O texto que eu fiz, esse que eu chamei Lula, dessas coisas todas aí, né? Chefe máximo do Petrolão, o homem que roubou o futuro da nação, roubou o futuro do Brasil, né? Uma corja, um câncer na política, né? E o juiz diz, a evidente gravidade dos dizeres dirigidos ao querelante, Lula, mostra-se, no entanto, francamente proporcional à extrema gravidade dos fatos notórios. O que eu disse, Lula, é simplesmente o que você merecia ouvir. Simplesmente, aliás, é muito menos do que você merecia ouvir. Né? É simplesmente o que estava engasgado aqui na garganta da população brasileira, repito. Em suma, diante dos fortes indícios de existência de corrupção no governo federal, em proporções nunca antes vistas, não seria possível esperar uma reação por parte da opinião pública que não fosse de absoluta reprovação e revolta. Eu só fiz, Lula, dar voz à reação da opinião pública. Opinião pública segue o juiz, que já se consolidara no mesmo sentido muito antes da publicação do meu vídeo, objeto da queixa. O que isso mostra é que a querelada, eu, ao dirigir duras críticas ao querelante, não fez senão repercutir o que já estava disseminado no meio social. E este papel de catalisador da opinião pública não deixa de ser uma das funções da imprensa livre. Entendeu, Lula? Ou tá difícil para você? Eu vou continuar. Quase no fim, tá, pessoal? Tô lendo os principais trechos aqui para não te cansar. Cumpre, por fim, destacar ademais que a condenação postulada pelo querelante na presente ação, mesmo que decretada por este juízo, não teria efeito de reparar a honra do ora querelante. Notadamente sua honra objetiva, pois esta está posta em questão diante de toda a sociedade, não só daqueles que viram os meus vídeos, diz aqui o juiz. Como figura pública das mais proeminentes, o querelante Lula poderá tutelar sua honra somente por meio de sua defesa em juízo nas ações contra ele, já existentes, com a obtenção do eventual reconhecimento judicial de sua inocência. Prove que é inocente, Lula. Em todos os crimes dos quais você é acusado, em todas as ações das quais você já é réu, prove. E só assim você terá uma chance de resgatar, se é que algum dia você teve alguma honra. A conduta da querelada, esta que vos fala, manteve-se nos limites normais do normal exercício da liberdade de imprensa, inclusive pela proporcionalidade das críticas por conta dos graves fatos notórios. E lá no final, ante ao exposto, por se tratar do exercício não abusivo da liberdade de imprensa, a conduta imputada à querelada, essa que vos fala, manifestamente não pode, em tese, ser considerada delitiva. Não há crime de chamar ladrão de ladrão. Não há crime de dizer que quem assaltou o futuro do Brasil, assaltou o futuro do Brasil. Não há crime, né? Não há crime em dar nomes aos bois. Por conseguinte, absolvo sumariamente a querelada dos delitos que lhes foram imputados na queixa, o que faço no fundamento do artigo 397, terceiro do Código de Processo Penal, e já disse o seguinte: torno prejudicada a audiência do dia 13, então não vai ter audiência coisa nenhuma. Eu quis ler para você aqui alguns desses trechos porque são extremamente importantes. Por quê? Porque essa corja tem usado sempre dos meios judiciais para tentar calar aqueles que investigam ou que dão voz à população ou a esses que investigam. Repito para você, quantas são as figuras que batiam palminha para a Lava Jato, né, e que apoiavam a Lava Jato, que agora não apoiam mais. Daqui a pouco estão defendendo o Lula presidente de novo. Essas pessoas, Sérgio Moro, Deltan, Lava Jato, precisam da nossa voz. O que o Lula e essa corja fazem? Usam de seus advogados, pagos com que dinheiro, Lula? Só um dos seus advogados não pegaria uma queixa dessas por menos de 5 milhões. Um dos processos só, dos quais você está envolvido. Com que dinheiro? Se você diz que não meteu a mão no jarro, que não roubou nada, que não tem nada a ver com isso, que é a alma mais honesta do mundo. Com que dinheiro você paga seus advogados? O seu sócio, Roberto Teixeira, o genro do seu sócio, os outros tantos que estão envolvidos.
Com que dinheiro você paga essa gente? Para perseguir pessoas como eu, como Deltan Dallagnol, como Sérgio Moro. De onde vem esse dinheiro? Eu sei de onde vem, você também sabe. Né? Já já a gente vai comprovar tudo isso também. Não é, Lula? Essa decisão aqui, né, é uma decisão importante. E que certamente será repetida no caso, por exemplo, do Deltan Dallagnol, que está sendo perseguido por Lula. Ele chega ao ápice de pedir indenização milionária para os integrantes da Lava Jato. É disso que nós estamos falando. A liberdade de imprensa, de livre manifestação. Nós sabemos quem é Lula, quem é a quadrilha que tomou o poder durante 13 anos. E nós sabemos quem nós ainda estamos enfrentando, porque eles estão aí, não pensem vocês que não. E se reorganizando, e com força. Né? Eu espero que muito antes de 2018, Lula esteja atrás das grades. Lula diz que é candidato. Eu espero que ele seja candidato só a síndico do presídio. Né? Que seja só o que ele possa se candidatar. Síndico do presídio, síndico da Papuda. Né? Ou síndico, quem sabe, aí de um presídio lá em Curitiba. Curitiba faz frio, viu, Lula? Você não vai gostar, não. É isso, pessoal. Curta, espalha, compartilha, ouça esse vídeo mais uma vez. Tem informações importantes que eu preciso que fiquem na sua cabeça, na sua mente, para você entender qual é a visão da justiça. Quando Lula e sua quadrilha tentam usar a justiça para prejudicar aqueles que simplesmente mostram para você o que está acontecendo, o que aconteceu no nosso Brasil e o que ainda acontece. É isso. Curta, espalhe, compartilhe. Obrigada a todos aqueles que estão espalhando essa informação. Né? Tem vários vídeos, várias notas, muita gente fazendo matéria, né? Mesmo aqueles que têm lá suas birras, né, comigo, né, como jornalistas ou não. Então, muita gente está dando a matéria, alguns maiores, outros menores, mas é importante que todos saibam que Lula foi derrotado na justiça. Lula foi derrotado. E essa vitória não é minha, não. Essa vitória é sua. É sua. Porque a minha voz foi o grito que estava engasgado na garganta da nação brasileira. É isso, pessoal. Curta, espalhe e compartilhe. Tchau.